Bom dia, meu querido. Que alegria estar contigo aqui mais uma vez, compartilhando da palavra de Deus. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Esse é o canal Novo e Vivo Caminho. Se você não assinou ainda, faça isso e acompanhe as meditações na palavra de Deus que semanalmente nós estamos colocando aqui. Hoje é quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Nós vamos meditar na nossa leitura bíblica anual que nós estamos fazendo aqui na congregação, da qual eu faço parte, em Brasília. Essa meditação de hoje ela é baseada no livro de Jó, nos capítulos 22 a 24, e diz respeito à leitura que nós fizemos já na segunda-feira, dia 30 de maio, né? Não consegui postar para segunda-feira, mas estou postando hoje, referente ao dia 30. E essa meditação, ela é muito preciosa e muito importante, né? Você que tem acompanhado as meditações, na semana passada, dia 23, nós compartilhamos sobre Jó, capítulos 1 a 3, e meditamos um pouco sobre as provações que ele passou, duas provações em específico que Jó passou na sua vida ali, né? E as provações se resumiam ao questionamento se ele amava mais as coisas e as circunstâncias do que ao Senhor, e se ele amava mais a si mesmo, a sua própria vida, do que ao Senhor. E Jó provou a sua fidelidade absoluta e prioritária ao Senhor, em relação a todo e qualquer outro amor ou afeto que ele pudesse ter na sua vida. E agora nós vamos continuar meditando na vida de Jó. Nesses capítulos 22 a 24, ele está literalmente no fundo do poço. Está bem no meio da sua angústia, da sua tribulação, num tempo onde ele já havia perdido os bens, a família, a dignidade pessoal, o respeito, a consideração das pessoas que o cercavam ali, que eram seus contemporâneos. Então Jó não tinha mais o que esperar da vida, né? Perdeu a saúde, perdeu tudo. Tudo que um homem poderia ter, ele perdeu. E ali no fundo do poço, ainda sendo afligido com palavras duras daquelas pessoas que vinham para consolá-lo. Eu não acredito que essas pessoas tinham uma intenção ruim. A Bíblia os descreve como amigos de Jó. Então eu creio que realmente a intenção deles era boa. Mas a maneira como eles tentaram trazer consolo ao seu amigo não foi a melhor. E hoje nós vamos ver justamente um embate, né, de ideias, justamente sobre um desses três amigos de Jó, chamado Elifaz, e o próprio Jó rebatendo os argumentos de Elifaz. Então, no capítulo 22, a gente vê Elifaz acusando Jó de vários pecados, né? E o resumo do seu argumento é o seguinte: Jó, não tem maldade, não tem coisa ruim que acontece com as pessoas sem alguma causa. Então, não tem essa coisa, não fiz nada, sou inocente e recebi o mal de Deus, né? Então, Elifaz tinha essa ideia, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa. Como se diz hoje no popular, né? Você tem culpa no cartório, então você deve alguma coisa, então agora Deus, que é justo, está executando a sua justiça, né? Você está pagando seus pecados, literalmente. E aí ele acusa Jó de várias coisas, de avareza, de não ser sensível ao clamor do pobre, de despedir vazios, né, os famintos, aquela coisa toda e tal, e ainda dizendo, e Jó, diante disso tudo você ainda está defendendo a sua pretensa justiça diante de Deus, né? Então ele fala um bocado de coisa para Jó, no capítulo 22, e no capítulo 21 ele fecha a sua argumentação com um texto bem interessante que diz assim: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá até você, né? E esse texto me chamou muita atenção por conta dessa conclusão do argumento de Elifaz. Porque aqui existe uma verdade, de fato, mas existe um engano aqui também, né? Primeiro a parte da verdade. A verdade é: sujeite-se a Deus e fique em paz com Ele. Em outras versões diz: arrependa-se,
e fique em paz com Deus, né? De fato, isso é uma verdade. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, quando nós abrimos mão das iniquidades, né, e aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida, de fato nós ficamos em paz. E esse texto ele me faz lembrar Romanos 5, né, versículo 1, onde Paulo diz praticamente a mesma coisa, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, isso é uma verdade. Quando nós estamos justificados, ajustados com Deus pela fé, né? Nós nos reconciliamos com o nosso Deus e Pai e temos paz espiritual da parte do Senhor. Então, isso é verdade. Agora, a segunda parte, ela é enganosa, porque ele argumenta que quando você, né, faz isso, fica justificado diante de Deus, a prosperidade virá a você. E no contexto aqui ele estava falando de prosperidade material mesmo, né? Dessas coisas circunstanciais e terrenas que fazem parte da vida das pessoas. E essa lógica, ela não é uma lógica correta, não é uma coisa cartesiana, 2 mais 2 igual a 4. Eu me reconciliei, me justifiquei com Deus, estou quitado, não tenho pendência espiritual, então logo terei prosperidade necessariamente, obrigatoriamente. Isso não é uma verdade lógica, né? Por quê? Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tereis somente aflições? Também não, né? O que eu quero dizer aqui é que Deus não está obrigado a nos prosperar simplesmente pelo fato de nós estarmos num relacionamento correto com Ele. Porque nós teremos de Deus bênçãos, nós teremos em Deus momentos de tribulação, momentos de luta, momentos de escassez. O que não podemos abrir mão nunca na nossa vida é do próprio Deus. Ele é o nosso bem maior, supremo e absoluto, do qual nós não podemos abrir mão, seja no pico da prosperidade, ou seja, no vale mais profundo da escassez. O nosso Deus é o nosso bem supremo e maior, do qual nós nunca podemos abrir mão, né? Então aqui tem um enganozinho aqui, né? Que nos remete à teologia da prosperidade, que é pregada hoje. Que Deus teria a obrigação de nos abençoar, né, em tudo, de uma vida que justifica, vamos dizer assim, um consumismo, um desperdício, uma vida que é surreal, que não é verdadeira diante de Deus, né? A igreja primitiva, se a gente for comparar financeiramente, economicamente conosco, hoje, igreja do século XXI, a igreja primitiva era pobre, né? Se a gente for falar em termos de economia, eles eram pobres. Um ou outro é que era nascido, vamos dizer assim, em berço de ouro, né? Mas a igreja era majoritariamente pobre comparada com os padrões, pelo menos das igrejas urbanas ocidentais, né? Que é o nosso contexto majoritário hoje, né? Nesse mundo ocidental que nós vivemos. Mas aqui ele defende essa teologia de que estar bem com Deus, ajustado com Deus, te remete automaticamente a uma prosperidade financeira, material. E isso é uma falácia, né? O que nós temos que ter, a atitude interior que nós temos que ter é a de Paulo. Sei estar exaltado, sei estar humilhado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É claro que sim, a verdade de Provérbios também vale. Os planos do diligente tendem ao êxito. Então, se você é diligente e vive uma vida, uma trajetória de diligência, você terá êxito, sim, né? Mas isso não te privará de passar por momentos de aflição e de escassez, né? Então, ele tinha essa lógica um tanto, vamos dizer, capitalista de ver a relação com Deus, né? Então ele começa a dizer, você vai ser próspero e tal, o que você falar vai se cumprir, você vai orar e Deus vai ouvir, né? Então, o que você decidir se realizará, a luz brilhará em teus caminhos.
e tal, aquela coisa toda, como se fosse uma chave mágica, né, que acessa bens que estão ocultos até então, né? Mas isso é uma falácia. Agora, resumindo esse ponto, o que eu quero destacar aqui é que verdadeiramente nós precisamos viver uma vida de arrependimento, né? E até eu costumo dizer, a sua mente tem que andar no modo arrependimento. Arrependimento não é só um momento para você entrar no reino e se reconciliar com Deus. Arrependimento é um estilo de vida de renovação de mente e de constante concordância com Deus. Constante renúncia ao que você acha que é melhor e constante concordância com Deus, né? Então, quando você vive essa vida de arrependimento, você não apenas entra no reino, você passa a ver o reino. O reino se torna real se torna flui na sua vida, acontece na sua vida, né? Se materializa na sua vida. Quando você mantém a sua mente nesse modo arrependimento, né? Que é concordância com Deus em todo o tempo, né? E para isso Paulo, né, nos recomenda lá em Efésios 5, não andem como nécios, como tolos, né? Como insensatos, mas procurem em tudo compreender qual a vontade do Senhor. Então, ele apresentou esse argumento. E aí, agora, indo para o capítulo 23, né, me destacou também a resposta de Jó. E 2 pontos dessa resposta são tremendos, né? Primeiro, Jó exalta essa soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E aí, no versículo 10, Jó 23, 10, Jó ele faz uma afirmação muito tremenda, muito poderosa. Jó diz assim: mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Aleluia. Outras versões diz assim: mas Deus conhece o meu caminho. Que bênção, meu irmão. Que alegria saber que Deus conhece o meu e o seu caminho. Aleluia. Então, pense bem, Jó que estava no fundo do poço, sem nada, né? Sem o respeito de ninguém, com a pele toda cheia de ferida. A Bíblia diz que ele se raspava com caco de telha e o pus cobria a sua pele, né? Então imagina essa cena, essa situação de calamidade pessoal que ele estava vivendo. Mas mesmo assim, só o caco mesmo, literalmente, só, né, o fim, né? Ele levanta a sua fé e os seus olhos a Deus e diz: Deus conhece o meu caminho. Deus sabe o caminho por onde eu ando. Aleluia. Eu acho isso poderoso e tremendo. Isso me dá ao mesmo tempo uma responsabilidade, mas muito mais do que responsabilidade, me dá uma tremenda segurança. Aleluia. Porque Deus conhece o meu caminho. Eu lembro de uma música da banda do Ministério Filhos do Homem, né? Uma música antiga, que diz assim: sobre tudo o que acontece, meu Deus é soberano. Sua alegria, minha dor não fogem dos seus planos, né? Então, sobre tudo o que acontece, né? Minha alegria e minha dor não fogem dos seus planos. Deus conhece o meu caminho e o seu caminho. Então, querido, a gente não foi feito para andar debaixo de acusação, de culpa, de vergonha, de medos, de sendo acuados, né, e acusados pelo acusador da nossa alma, que é o diabo, né? Então, se alguém ou o próprio inimigo vier com seta na tua mente, querendo jogar na cara os teus erros, aquilo que você fez ou deixou de fazer, aquilo que você falou ou deixou de falar, suas omissões, né? Suas obras, né, que não foram boas, mas que você já se arrependeu, já se consertou por elas, não aceite. Como Paulo diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, né? Ninguém pode nos acusar, ainda mais por coisas que o próprio sangue de Cristo já nos cobriu e já nos perdoou. Então não aceite a voz da acusação em nome de Jesus. Deus conhece o teu caminho. Deus já te perdoou, né? E se você ainda não confessou algum pecado, confesse, deixe, alcance misericórdia, seja livre e perdoado em nome de Jesus
e siga o teu caminho de cabeça erguida. Não aceite acusação, depressão, opressão do inimigo sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus conhece o teu caminho. Aleluia. E outra verdade que Jó declara aqui, né, reforçando, ele estava ruim, estava muito ruim, né? E no versículo 13, aqui, Jó 23:13, Jó diz assim: mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que ele quer. Aleluia. Ele é ele. Outra versão diz assim: mas Deus é Deus. Deus é Deus. Quem é que vai poder se opor à vontade de Deus? Ele faz o que ele quer. Ou seja, ele tem soberania completa, absoluta. Quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Quem foi o seu conselheiro, né? Como Paulo diz lá em Romanos 11. Deus faz o que ele quer. E esse título, né? Ele é ele, no hebraico, né? É o nome do profeta Elias. Elias quer dizer isso. Deus é Deus, né? Então, quando Elias estava falando lá naquele confronto no Monte Carmelo com os profetas de Baal, só o Senhor é Deus, ele estava enfatizando também o seu nome ali, um nome profético que foi dado a ele, né? Só o Senhor é Deus. Deus é Deus e não há outro. Então, Elias era o próprio anúncio dessa verdade, né? Então, aqui Jó, ele fala isso. Ele é ele. Deus é Deus, meu querido. Deus é soberano. Quem pode fazer a oposição a ele? Ele vai fazer o que ele quer. E aí Jó diz que Deus ele vai executar toda a vontade dele a seu respeito. Glória a Deus, eu acho isso poderoso. Deus vai cumprir toda a vontade dele a meu respeito e a teu respeito. Nenhuma das palavras que Deus liberou sobre a tua vida, nenhuma dessas palavras cairá por terra. Deus tem um compromisso eterno com a sua palavra. E ele vai cumprir cada uma delas a seu tempo e a seu modo na tua vida. Amém, querido? Então, essa foi a meditação que Deus trouxe ao meu coração, referente à segunda-feira, dia 30. Compartilho hoje na quinta-feira, dia 2, para que você tenha esse restante de semana aí cheio da graça e da bênção do Senhor. Amém? Vamos orar um pouquinho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida que flui da tua palavra, Senhor. E eu quero orar para que, onde essa palavra for ouvida, que caia no coração de cada ouvinte, como semente boa numa terra fértil, e produza os frutos e os resultados espirituais que o Senhor espera. Eu oro por aqueles que hoje estão enfrentando o seu fundo de poço, de depressão, de angústia, de escassez, de enfermidade. Em nome de Jesus, que chegue no coração deles essa revelação. Deus conhece o meu caminho. Deus é Deus e cumprirá a sua palavra na minha vida. Assim, Senhor, eu oro, assim nós selamos pela fé esta palavra, Senhor amado, liberamos sobre as nações essa palavra, para que ela se cumpra na vida de cada um que a ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, glória a Deus. Que bênção poder compartilhar a palavra contigo. A palavra renova o nosso coração. Eu me sinto agora renovado e fortalecido pela palavra viva do Senhor. Quero te agradecer mais uma vez pela paciência de me suportar em amor, de me escutar. Peço a você que compartilhe essa palavra com pessoas que você ama e que a graça do Senhor possa te abençoar mais e mais nesse restante de semana. Acompanhe a nossa leitura que nós estamos fazendo aí na descrição do vídeo, tá lá os textos dessa semana. E com a graça de Deus, na próxima segunda-feira, dia 6, nós compartilharemos outra palavra vinda do trono de Deus para o teu coração. Deus te abençoe, tenha um excelente restante de semana e seja luz.